né? Eu há muitas 24 horas atrás, né, vindo já de problemas familiares, eu me apeguei à bebida. Era uma válvula de escape, né? E eu não bebia por problemas, eu bebia por satisfação de beber. Eu gostava de beber, do efeito que ela causava, né? Só que gradativamente, como a ciência nos diz, o alcoolismo é uma doença progressiva. Foi crescendo em mim esse ímpeto pelo álcool e desestabilizando a minha vida. Hoje eu tenho um distanciamento familiar, não estou separado por completo, mas tenho um distanciamento familiar, um distanciamento afetivo, um distanciamento de pai que não tem aquele contato carinhoso com os filhos, né? Que não soube empregar uma moral digna, né, de um pai. Estamos começando mais um Vida Nova, trazendo informações sobre os males da dependência química. Veja agora o que você assiste neste programa. Finalizando a nossa série sobre o tabaco, saiba quais são os vários artifícios usados para deixar de fumar. Compulsão por comida pode ser uma influência espiritual? Nossa dica de hoje traz sugestões para quem tem inclinação à cleptomania e diversos tipos de deformação sensorial. E o Dr. João Lourenço conversa com o Sérgio Ricardo, coordenador do Preve Fumo. Entre no site tvmundomaior.com.br e envie suas dúvidas, críticas e sugestões. É só clicar no link e fale conosco. No Vida Nova, você tem seu espaço. Participe! E quem nos mandou o seu e-mail foi a Vivian Cristina dos Santos. A Vivian é lá do Rio de Janeiro e diz assim: preciso da ajuda de vocês. Estou com problema com drogas em minha casa com meu irmão. Onde posso assistir às palestras sobre o assunto e obter mais informações? No centro em que frequento, as palestras são variadas e eu preciso de mais informações sobre esse assunto para que possa ajudar meu irmão. Obrigada e que Deus os abençoe. Ô Vivian, na realidade, você pode buscar informações principalmente com as assistentes sociais em postos de saúde, nas escolas, inclusive escolas públicas, estão aptas a te dar um auxílio, uma orientação, né, de como proceder diante desse problema das drogas. O ideal seria, logicamente, buscar um profissional da área, seja um psicólogo, um terapeuta, né, ou até mesmo um psiquiatra. Você pode também buscar orientações em grupos como Alcoólicos Anônimos, o Al-Anon, como o Amor Exigente. Se você quer realmente ajudar o seu irmão, seria interessante você começar a frequentar um desses grupos. Você vai começar a entender melhor o problema e vai aprender como poder ajudar o seu irmão, tá certo? Vamos também aqui a mais um e-mail que diz assim, não tem um nome, diz: eu sei que não devemos atribuir a culpa de tudo aos espíritos, mas também sei que eles podem nos influenciar. Ultimamente tenho tido uma vontade de comer que não parece muito comum. Às vezes sinto que não sou eu mesma quem se alimenta e às vezes não estou nem com tanta fome, mas tenho que comer e acabo comendo muito. O senhor pode me ajudar? Aqui tem um nome no final, Elaine de Sorocaba. Olha, Elaine, nesses casos que parece que há uma certa compulsão para o ato de comer, seria interessante você buscar um profissional. Nesses casos, pode haver um componente espiritual, uma influência espiritual? Pode, mas também há, com certeza, um componente próprio seu, porque o espírito que nos influencia, que se diria a obsessão dentro da doutrina, ele apenas aumenta algum problema que nós já temos. Então seria interessante você buscar um profissional e buscar o tratamento na casa espírita que você já frequenta, tá certo? Tudo de bom para você, Elaine. O Grupo São Francisco de Fumantes Anônimos promove reuniões todas as quintas-feiras, às 20 horas. O local dos encontros é Unidade de Atenção e Saúde ao Idoso, Rua 24 de Maio, Praça Ouvidor, bairro Pardinho, em Curitiba, Paraná. Como é o tabaco no Brasil? Qual a visão do país com relação ao cigarro? Por que tantas pessoas sabem dos malefícios do cigarro e mesmo assim continuam fumando? Saiba tudo isso e muito mais em nossa entrevista de hoje.
Olá, estamos aqui no nosso quadro de entrevistas do programa Vida Nova e estamos trazendo aqui o Dr. Sérgio Santos, colega nosso da pneumologia, né, que é lá da Escola Paulista de Medicina, e ele é coordenador do Previfumo, lá da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, e coordenador da Comissão de Tabagismo também da Sociedade Paulista de Pneumologia. E ele vai nos contar um pouquinho como é que está a história do tabaco no Brasil, né? Como é que anda aí esses 3 níveis, né, que a gente chama de prevenção, né? A prevenção primária, que é prevenir novos casos, a secundária, que é tratar de quem já está adoecido, e a terciária, que é reinserir os sequelados, vamos dizer assim. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência, dos seus conhecimentos. Olha, o Brasil hoje é considerado uma boa referência no combate ao tabagismo. Nós já enfrentamos uma epidemia de fumantes no país, e entre a década de 80, final da década de 80 e começo da década de 90, nós tínhamos aproximadamente 35 a 40% da população brasileira fumante. Hoje, os diversos estudos têm mostrado uma proporção de aproximadamente 20%, alguns estudos mostrando até menos. E isso tudo foi conseguido com um investimento muito grande do Brasil na informação. Então esse foi o grande mote que o Brasil utilizou nessas últimas 2 a 3 décadas e que mostrou com o passar do tempo ser o caminho correto, a ponto de que o Brasil hoje é considerado uma das referências mundiais, até mesmo para os países desenvolvidos. Existem outros países que conseguiram resultados tão bons, como por exemplo o Canadá, que hoje entre os países ricos teve melhor resultado no combate ao tabagismo também. Mas ainda tem muita coisa para ser feita. E eu diria que o espaço maior que a gente tem hoje em dia para atuar é na prevenção primária, que é na educação de crianças e adolescentes para evitar que eles um dia se tornem usuários da nicotina, usuários do tabaco, que é a planta do tabaco que contém a nicotina. O grande problema nosso hoje é evitar essa população chegue até o tabaco, é reconhecer aqueles que têm maior risco. Então essa é uma grande dificuldade. E uma outra dificuldade é saber qual a melhor estratégia que pode fazer com que o nosso adolescente não experimente o cigarro. Com relação à prevenção secundária, ou seja, aqueles que já se tornaram fumantes, nós temos alguns centros, já vários centros no Brasil, entre eles o próprio Previfumo, que realiza o tratamento de todo fumante que tem interesse em obter apoio profissional para parar de fumar. As taxas de sucesso desses centros hoje estão em torno de 50% a 70% de taxa de sucesso, o que é um índice muito bom e considerado um bom patamar para a literatura mundial. Com relação à prevenção terciária, já é uma situação muito mais difícil, porque a pessoa foi fumante por um tempo, em geral 20 anos pelo menos, e a partir daí já adquiriu alguma doença tabaco relacionada. A gente hoje classifica mais de 50 doenças tabaco relacionadas. E quando uma pessoa já adquiriu, o tratamento muitas vezes é focado nesse problema e o parar de fumar se torna imperioso. E isso dificulta o tratamento para todo mundo, né? Então a gente sempre torce para que o fumante chegue para a gente numa etapa anterior e que a gente consiga prevenir essas doenças. Entendi. Uma coisa que você comentou que eu acho que é importantíssimo, tanto que esse é um lema que eu trabalho na minha clínica, no dia a dia, que é a desinformação mata mais do que a doença, ou do que a droga, ou seja lá o que for. Então realmente confirma-se, né, que a informação tem que ser levada, e bem levada, né? Em qualquer veículo, né? Quando o Brasil, por exemplo, foi o segundo país do mundo que decidiu colocar imagens dos malefícios do cigarro nos maços, né? Exatamente. Isso foi uma decisão reconhecida no mundo inteiro e hoje até a coleção de fotos que o Brasil usa é considerada referência para os outros países. Que interessante, né? Ao contrário de até o primeiro país que adotou esse mecanismo foi o Canadá. E no Canadá as fotos são muito mais agressivas. E o que se provou com o passar do tempo é que você não precisa ser tão agressivo para levar a informação. E muitas vezes a informação visual tem mais peso do que a informação escrita. A informação escrita que vem no maço também, que já vinha há algum tempo sendo distribuída no Brasil, ela conseguiu ter esse ganho com a vinda da informação visual. E existem várias outras formas de transmissão de informação. Quando a gente conversa sobre um assunto como esse, quando a gente dialoga com os nossos alunos, quando a gente fala com os filhos em casa, existem vários canais que muitas vezes não são bem utilizados. O canal formal, que o próprio Ministério da Saúde traz, quando traz cartilhas para educação e para prevenção do tabagismo, para orientação de quem já é fumante, talvez seja o que tenha menor peso no cotidiano da sociedade. Entendi. Os outros canais podem atingir um peso maior e eles devem começar dentro do próprio domicílio das pessoas, sejam elas fumantes ou não.
E você até comentou uma coisa interessante, qual é a participação do poder público nisso, né? Por exemplo, a Escola Paulista é uma escola mantida pelo governo federal e a gente fica imaginando que talvez eles se interessem ou até empreguem, né, investem nisso. Isso acontece ou isso é uma iniciativa da Escola Paulista sem ou apesar do governo, né? Existe apoio governamental. O Brasil hoje conta com um apoio forte do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, que é o representante do Ministério da Saúde para assuntos relacionados ao tabagismo. Então existem programas de educação profissional disseminados em todo o país. Além disso, existem algumas estratégias de disseminação desses conhecimentos para profissionais que não habitualmente estão relacionados ao tratamento do tabagismo, como, por exemplo, agentes comunitários de saúde, que muitas vezes não são médicos, mas que têm o poder de chegar até as pessoas com mais facilidade. Então, essas formas de treinamento têm sido amplificadas. O INCA também organiza o nosso rol de tratamentos possíveis, que é o Consenso Brasileiro de Abordagem ao Fumante, e também estimula que as sociedades científicas de especialidades no Brasil, então, por exemplo, a Sociedade de Pneumologia, de Cardiologia e outras sociedades de especialidades médicas, desenvolvam seus materiais educativos para que os seus profissionais inscritos possam ter acesso ao conhecimento do tabagismo. Uma dificuldade que a gente tem hoje em dia no Brasil é que os profissionais da área médica não recebem educação padronizada para tratar tabagismo na faculdade. Exatamente. A gente ainda tem um déficit muito grande de formar tratadores do tabagismo. É o tal do aconselhamento mínimo, né, que se comenta. Não se ensina nem isso na faculdade, né? Nem isso. O aconselhamento mínimo é uma abordagem que a gente considera que deve ter 3 a 5 minutos, com base nos fatores positivos do parar de fumar e que deve ser levada a todas as pessoas, fumantes ou não fumantes, em qualquer oportunidade. Então, imaginando que eu seja um profissional da saúde que trabalha no hospital e que faça o gesso dos pacientes que o médico ortopedista indicou fazer o gesso. Se eu for treinado para isso, durante a confecção do gesso no braço ou na perna, eu posso orientar essa pessoa, se ela é fumante, como pensar em parar de fumar, quais são as vantagens. É um bate-papo curto, mas com um sucesso enorme no longo prazo. Entendi. Ou seja, não se restringe ao médico, né? Exatamente. A todos os serviços, vamos dizer assim, paramédicos ou complementares e mesmo sociais, como você falou, dos agentes de saúde, né? Esse compromisso, ele é muito mais do que o compromisso médico, ele é compromisso com a saúde. Então ele pode ser levado por profissionais da área da saúde e também pode ser levado de uma forma que não necessariamente precisa ser técnica, mas também por professores, por educadores e por qualquer pessoa que tenha um papel na sociedade que exerce alguma influência na população. Eu também fico imaginando se existisse uma prevenção antes da primária, né? Porque aí nós não estaríamos prevenindo doenças, né? Estaríamos preservando a saúde com informações que um dia não sobre doenças, mas sobre como viver com saúde, né? Esse é o grande desafio, eu acredito, né? Ensinar que a atividade física regular traz benefícios, olhar para o prato antes de comê-lo, ou seja, saber escolher o que compõe o prato, evitar fatores de risco, porque é melhor ter boa saúde, como, por exemplo, o tabagismo. Esse é um grande desafio e a gente ainda está para descobrir a melhor forma de fazer isso. Tá bom, vamos dar um pequeno intervalo, nosso programa Vida Nova continua, não saia daí. Você sabia que o hábito de fumar de um adulto pode levar uma criança a imitá-lo? Você sabia que em domicílios em que pais e outros familiares fumam, as crianças passam a inalar continuamente substâncias tóxicas do tabaco? Ao final do dia, podem ter inalado o equivalente à fumaça de 1 ou mais cigarros. De volta no nosso quadro de entrevistas do programa Vida Nova, estamos aqui com o Dr. Sérgio Santos, que veio falar sobre o tabaco no Brasil, né? E hoje vamos falar de uma coisa muito interessante, né? Vamos dizer assim, sobre a pessoa tabagista em si.
Eu até falo muito brincando, que eu sou professor de faculdade também, eu falo, nós não somos antitabagistas, nós somos anti-tabagismo, né? Porque não somos contra as pessoas que fumam, mas podemos ajudá-las, pelo contrário, favorecendo para elas o caminho da recuperação e, quem sabe, largar até o cigarro, né? Mas existe um tipo de tabagista que é o passivo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque todo mundo se preocupa muito com quem fuma, mas quem está em volta é um fumante passivo. Comenta, por favor. Né? Bom, toda pessoa que fuma, ela pode expor outras pessoas ao tabagismo também, porque a gente até costuma fazer uma brincadeira de que os nossos pulmões, eles não se preocupam em saber quem acendeu o cigarro. O organismo inalando a fumaça e recebendo os componentes da fumaça pode se submeter ao risco das doenças tabaco relacionadas da mesma forma. O fumante passivo é aquele que não acendeu o cigarro, mas ao inalar a fumaça, desenvolve não as mesmas doenças, mas um grupo reduzido de doenças chamadas tabaco relacionadas também, e que pode inclusive até morrer por conta disso, por conta dessas doenças que ele desenvolve. A gente considera hoje que para cada fumante ativo existam 2 fumantes passivos. Então, se na população mundial nós temos 1,1 a 1,3 bilhões de fumantes ativos, nós vamos ter aproximadamente 2,5 bilhões de fumantes passivos. Somando esses 2 grupos, isso dá mais da metade de todas as pessoas que existem no planeta. No Brasil, o número de fumantes ele é menor proporcionalmente do que no mundo inteiro. Só que o número de fumantes passivos ainda existe e é grande. O Brasil desenvolveu algumas leis que protegem o fumante passivo, mas, por outro lado, ficou para trás em algumas outras oportunidades. Um bom exemplo disso é a proibição do fumo em ambiente fechado. Existe uma lei brasileira que fala sobre essa proibição, porém ela nunca foi regulamentada de forma adequada. Então, por exemplo, nós temos ambientes fechados no Brasil com sinalização de um lado para a ocupação dos fumantes e do outro lado para os não fumantes, mas sem nenhum anteparo físico protegendo um lado do outro. E então as pessoas acabam inalando fumaça da mesma forma. E as pessoas que não fumam se submetem a esses riscos sem culpa, e muitas vezes sem saber. A hora que o Brasil conseguir regulamentar essa lei, nós vamos conseguir ter uma proteção maior aos não fumantes. E aqui cabe lembrar de um grupo que é muito esquecido, que é o grupo dos profissionais da área de lazer. Então as pessoas, por exemplo, que trabalham em restaurantes e que muitas vezes são expostas à fumaça constantemente porque existe um setor de fumantes. Então pessoas que trabalham em bares, essas pessoas estão todas as noites expostas a grandes cargas de fumaça de cigarro e são os que primeiro adoecem nesses ambientes. A gente não pode esquecer desse grupo e também daqueles grupos de fumantes passivos esporádicos. Existe um estudo internacional que mostra que 3 horas por mês num bar com muitos outros fumantes equivale a ter um fumante dentro de casa o dia inteiro praticamente. Então, a maioria de todos nós é fumante passiva e não sabe. Interessante. Não sabia disso. E dá para se considerar, por exemplo, o que trabalha no lazer, que inala por condições do seu trabalho, é, portanto, uma doença profissional, uma doença do trabalho? Isso tem sido considerado ultimamente como uma doença ocupacional, uma doença do trabalho. Os primeiros estudos têm saído investigando se esses trabalhadores realmente adoecem por causa do cigarro, mesmo sem acenderem cigarros. E sim, adoecem muito mais do que a população em geral e de doenças que muitas vezes são fatais ou que, se não são fatais, levam a sofrimento durante longos períodos antes da fatalidade, antes da morte. E também a incapacitação, talvez. A incapacitação é muito bem lembrada. A incapacitação é uma grande causa de aposentadoria no Brasil hoje e aposentadorias precoces, o que vai ter influência direta no potencial de trabalho de toda a sociedade. E nós estamos falando sobre pessoas que não acendem cigarros. Né? Então, além da incapacidade do fumante ativo, que costuma ocorrer muito antes da do fumante, daquela pessoa que nunca fumou, o fumante passivo também sofre esse mesmo problema. A gente tem que lembrar que o fumante, em geral, ele tem de 7 a 10 anos menos de vida do que aquela pessoa que nunca fumou. Então é um tempo muito menor de vida, um tempo de vida produtivo também muito menor, com gastos muito maiores na área de saúde, com perdas de produtividade no trabalho e, por último, também aposentadorias precoces muito maiores entre fumantes. Então, do ponto de vista laborativo, fumar não é negócio para ninguém. Entendi. Nem pro
o capitalista, empreendedor que tem a empresa e nem para o trabalhador que está lá dando seu trabalho, sua mão de obra, seu trabalho. Né? Nenhum dos dois sai ganhando com essa história. E o Previfumo lá da Unifesp oferece o que para as pessoas que, olha, eu quero me tratar, eu me conscientizei, ou então eu sou um fumante passivo, o que eu faço para poder me proteger? Né? O Previfumo é o chamado Núcleo de Apoio à Prevenção e Cessação do Tabagismo. Né? Nós temos 18 anos de história, foi um dos pioneiros no Brasil no tratamento do tabagismo. É hoje considerado um dos maiores centros da América Latina em tratamento do tabagismo. A gente faz uma média de 5.000 atendimentos anuais. O tratamento ele é todo gratuito, a pessoa não tem nenhum custo para participar do tratamento. E lá no Previfumo, o pessoal entrar em contato via telefone, ela vai ser encaminhada para uma entrevista inicial. Nessa entrevista inicial nós vamos avaliar o grau de dependência física, algumas características da dependência comportamental, chamada dependência psicológica ou psicossocial. E além disso, ela é avaliada quanto à sua motivação para parar de fumar. Dentro da motivação tem algumas características, uma delas é a prontidão para mudar um comportamento. Então aquelas pessoas que realmente têm indicação para tratamento e estão motivadas para isso, podem procurar o Previfumo. Elas vão passar por essa entrevista inicial e depois encaminhadas para o tratamento, que pode ser individual ou em grupo, sendo que a preferência pelo tratamento em grupo pelo relato das próprias pessoas que se sentem mais confortáveis em discutir o problema na presença de outras pessoas. A terapia do espelho, né? Exatamente. Entendi. Ela percebe, ela aprende com a experiência da outra pessoa, ela transmite essa experiência, ela se sente reforçada no estímulo mútuo. Então, o tratamento em grupo ele traz características que o individual não permite, embora os dois tenham boas taxas de sucesso. E a partir daí, a pessoa parando de fumar, ela é encaminhada para os chamados grupos de manutenção. O grupo de tratamento tem duração de 2 meses, os encontros são semanais no primeiro mês e quinzenais no segundo mês, e a partir do momento que a pessoa tem alta para manutenção, os encontros são mensais até a pessoa completar 12 meses sem fumar. Sendo que o grupo está sempre aberto. Se a pessoa perceber algum risco de recaída ou já sofreu recaída, que é um evento não desejado, mas é possível, se acontecer, ela pode retornar ao grupo em qualquer momento. E uma coisa que a gente gosta de contar é que não tem lista de espera. Então, como nós temos uma equipe muito grande, a gente consegue dar vazão a essa demanda que é crescente. No começo nós tínhamos 100 a 200 atendimentos por ano, hoje a gente já está ultrapassando os milhares, quase 5.000 atendimentos. Então a gente consegue dar vazão a isso sem lista de espera. Interessante. Ou seja, o único quesito, como você falou, é o sincero desejo de parar, né? E é o mais importante. Eu julgo que muito mais do que eu desejar que alguém pare de fumar, o importante é o desejo próprio. E os próprios estudos têm mostrado que o sucesso é maior quando a pessoa já se convenceu disso. Embora a gente receba algumas pessoas que não têm desejo próprio ainda. Muitas vezes o próprio médico, no afã de ajudar o paciente, recomenda que ele vá mesmo o paciente não querendo parar de fumar. Numa circunstância dessa, a gente encaminha a pessoa para o que a gente chama de entrevista motivacional. A entrevista motivacional é uma intervenção muito importante, que ela é de acolhimento sempre, onde a gente recebe a pessoa e a gente começa a dialogar sobre possíveis benefícios do deixar de fumar. E com isso, aos poucos, a pessoa vai percebendo que talvez o esforço não seja tão grande, ela pode conseguir parar de fumar sem sofrimento e que os benefícios, sim, são enormes. E isso muito tranquilamente. Quanto tempo for necessário para que a pessoa transite para momentos mais favoráveis para mudanças comportamentais. Perfeito, ou seja, o senhor não gostaria de deixar para a gente um recado com um telefone, talvez um site, em que as pessoas possam, entendo o sincero desejo, buscar essa ajuda? O Previfumo ele está aberto a qualquer pessoa que fuma e que quer apoio profissional para parar de fumar. O nosso telefone é o 5904-8046 e qualquer pessoa que ligar vai ter um pronto atendimento direcionado, já focado para esse acolhimento inicial. O fumante é bem-vindo no nosso serviço, nós trabalhamos para isso, para recebê-lo. E se você não é fumante, mas tem um fumante dentro de casa, transmita essa informação, oriente essa pessoa, porque nós podemos fazer grandes coisas quando a gente consegue parar de fumar. É uma alavanca para uma vida nova, motivação para outras conquistas e, além de tudo, prevenção de muitos problemas de saúde. Muito obrigado, Dr. Sérgio, por ter vindo comparecido com a gente aqui, nos esclareceu bastante coisas. O nosso programa Vida Nova continua, não saiam daí.
O Brasil é o maior exportador de tabaco do mundo e, consequentemente, é um dos maiores produtores de tabaco. Isso, logicamente, dificulta e muito uma ação governamental contra o tabaco e contra o tabagismo, porque gera riquezas, gera impostos, gera empregos para toda a sociedade, mas, infelizmente, também gera doenças, gera enfermidades sérias e problemas de saúde pública, gastos. Então fica assim naquela corda bamba. Obviamente que o ideal seria que pudéssemos estar não só num país, mas num mundo de não fumantes. Mas isso nós temos que conquistar passo a passo. O importante é que nós possamos estar conscientizando a população brasileira, conscientizando os nossos jovens, as nossas crianças, sobre os malefícios do tabaco, para que eles possam estar conscientes no momento de optarem se vão ou não fazer uso do tabaco. Tem que entender que, além dos malefícios que o tabaco pode proporcionar, eles têm que entender sobre a necessidade de manter a qualidade de vida, manter a qualidade da sua saúde física para a prática de um esporte, para ter uma longevidade, mas com qualidade. Porque muitas vezes aqueles que usam tabaco na juventude não encontram os grandes problemas do tabaco, mas mais para frente, na maturidade, na terceira idade, os problemas daquilo que fumaram antes, lá cedo, acabam chegando. Então é importante essa conscientização. A dica de leitura é Dentro da Noite. Nesse livro, o autor João do Rio reúne contos que tratam sobre abuso de drogas, cleptomania e diversos tipos de deformação sensorial. Dentro da Noite é uma publicação da editora Antíqua. Outra dica é o livro Aos Pais de Adolescentes Viver Sem Drogas, de Eduardo Kalina e Alina Greenberg. Os autores usam uma linguagem simples e direta, trazendo uma ferramenta para tratar problemas do cotidiano. Consegue ainda transmitir com facilidade as coisas difíceis e, principalmente, demonstrando como falar sobre elas. Aos Pais de Adolescentes Viver Sem Drogas é uma publicação da editora Rosa dos Tempos. Conheça o trabalho da ACT, uma ONG que auxilia a quem fuma se livrar do vício do cigarro. Confira nesta matéria. Parar de fumar. Esse é o desejo da maioria dos fumantes. Mas quando se deparam com as dificuldades da abstinência, muitos pensam em desistir ou se acham incapazes de conseguir. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 70% das pessoas que deixaram de fumar conseguiram depois de muitas tentativas. Medicamentos, adesivos, goma de mascar, acupuntura, hipnose e tratamento psicológico. São muitos os recursos disponíveis hoje no mercado. A gente tem um arsenal hoje muito interessante para tratar o tabagista, mas nada substitui você ter um olhar atento, você estar motivado e mudar a sua rotina, porque é aquela história, querer fazer dieta com bolo de chocolate dentro da geladeira não dá certo, é correr muito risco. Além da importância de seguir alguns passos para se livrar definitivamente do cigarro, é preciso levar em conta outros aspectos. Afinal, não existe uma única fórmula que funcione para todas as pessoas. O primeiro aspecto é o aspecto físico, relacionado à nicotina. Algumas pessoas têm uma dependência física maior e outras não. Existe um segundo fator que para esse não existe medicação, que é o fator comportamental. E o terceiro, que ele não está presente em todo mundo, ele é mais frequente nas mulheres, é a questão da dependência psicológica que a gente estava até conversando há pouco tempo atrás. Independente do perfil do tabagista ou dos motivos que tenham levado esse indivíduo a fumar, seguir alguns passos sempre ajuda. Então nada substitui você querer estar disposto a... E algumas regrinhas básicas, né?
Então, se despeça do cigarro, não tenha cigarro à mostra, né? É igual fazer dieta com bolo de chocolate dentro da geladeira, não dá, né? É difícil. Avise as pessoas que convivem com você, então, olha, tô parando de fumar, por favor, me ajuda, não me ofereça cigarro, né? Isso já ajuda bastante. O melhor incentivo de todos é lembrar que deixar o cigarro de lado pode ajudar a evitar ou diminuir as chances de desenvolver doenças mais relacionadas ao tabagismo, como pneumonia, tuberculose, infecções em geral e tumores. Parar de fumar significa também poder viver mais. Estudos mostram que a expectativa de vida dos fumantes é menor em relação dos não fumantes, 78% contra 42%. Bons motivos é o que não faltam para largar de fumar. Além do tratamento, é lógico, para quem quer parar de fumar, é interessante que tenha a sua vontade direcionada para um objetivo. E qual é esse objetivo? Exatamente parar de fumar. Existem muitas técnicas, mas seria interessante a pessoa buscar uma técnica dos alcoólicos anônimos. É uma técnica já de sucesso que tem levado tantas e tantas pessoas a se livrarem do uso de bebidas alcoólicas, que também podem ser aplicadas com relação ao cigarro, porque causa uma certa dependência, uma certa dificuldade, tem o hábito e tudo mais. Então, quando você se propor a parar de fumar, busque se propor a parar nas próximas 24 horas. De hoje até amanhã, nesta mesma hora, eu não vou fazer uso de cigarro. E amanhã você faz a mesma proposta, e você vai ver que psicologicamente isso torna mais fácil cumprir aquele objetivo que você traçou. Quando eu falo, eu vou parar de fumar, não vou fumar nunca mais, para a nossa mente, para o nosso cérebro, parece um objetivo muito grande e parece que nós não temos condições de chegar ao seu final. Quando nós nos propomos a deixar de fumar por um período curto, como é 24 horas, nos parece mais fácil e fica mais fácil a gente cumprir aquele objetivo. Aí depois a gente renova esse objetivo para mais 24 horas, para mais 24 horas. A busca do autoconhecimento e principalmente a gente acreditar no nosso potencial, na nossa capacidade de enfrentar o vício, na capacidade de enfrentar, o cigarro que está nos tornando dependentes. Acredite em você mesmo. Tenha essa vontade direcionada para este objetivo de largar de fumar. Tenho certeza que você vai ter sucesso. Os Codependentes Anônimos promovem reuniões às quartas-feiras, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora do Rosário da Pompeia. O endereço é Avenida Pompeia, número 1250, Sala 63, em São Paulo, capital. E nós ficamos por aqui nesta edição do programa Vida Nova. Convido você a participar do Clube Amigos da Boa Nova e assim nos ajudar no combate aos vícios, além de outros serviços. Ligue para nós. O telefone do clube é 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Até o próximo programa.